Dizem que o lar é onde está o coração, mas, no meu caso, o lar foi onde minha paciência se esgotou, gota a gota, até não sobrar mais nada. Tudo começou com a voz da minha mãe, ríspida, desdenhosa, quase ensaiada. Agora você vai ter que pagar o dobro do aluguel. A família do seu irmão também mora aqui. Eu a encarei enquanto ela tentava pagar o dobro do aluguel. Como se os anos de hipoteca, contas de luz e supermercado não significassem nada. Como se meu irmão, o menino de ouro, não tivesse vivido a vida inteira com desculpas e mãos abertas. Eu não discuti. Eu não briguei. Apenas assenti, como se não tivesse outra escolha. Era isso que eles esperavam, obediência. Mas algo frio e preciso começou a se formar dentro de mim. História de fundo. Por anos, eu interpretei o papel. A criança linda, a confiável. Paguei em dia, consertei o que estava quebrado, cuidei da casa que meus pais disseram que um dia seria minha. Engoli o favoritismo deles, o perdão infinito deles pelos erros do meu irmão. Eu disse a mim mesmo que não importava, estabilidade já era recompensa suficiente. Mas, no fundo, continuei esperando. Reconhecimento, gratidão, qualquer coisa. Nunca veio. Em vez disso, meu irmão chegou com a esposa e os filhos como um rei conquistador. Sem aluguel, sem comida, apenas barulho, caos e o conforto complacente de saber que meus pais sempre o protegeriam. E então o insulto, a exigência da minha mãe, o aluguel em dobro. Naquele dia, minha lealdade se rompeu. Descoberta. Não foi apenas negligência. Foi exploração. Tarde da noite, ouvia-a sussurrar para meu pai, ele nos deve uma. Depois de tudo o que fizemos, ele deveria ser grato por ter um teto sobre a cabeça. Grato. Como se eu não tivesse me certificado de que as luzes permanecessem acesas por anos. Como se parasitas não estivessem sugando meu sangue vital na minha própria casa. Lembro-me de estar no corredor escuro com os punhos cerrados, com o riso do meu irmão vindo da sala de estar. Eles pensaram que eu ia ficar. Eles pensaram que eu estava preso. Eles estavam errados. O plano. Eu não entrei em fúria. Não gritei. Sorri. Paguei o novo aluguel sem hesitar. Deixei que pensassem que tinham vencido. Enquanto isso, comecei a planejar minha fuga. Primeiro passo: encontrei um novo lugar para morar. Tranquilo, acessível, meu, sem compromisso. Segundo passo: entreguei tudo o que era importante: documentos, economias, objetos de valor, lenta e silenciosamente. Ninguém percebeu. Estavam ocupados demais aproveitando a carona. Terceiro passo: esperei. O momento era tudo. Eu sabia que chegaria o dia em que eles iriam longe demais, em que a voz da minha mãe soaria com uma única exigência que cortasse o ar. E assim foi. A execução. Os filhos do seu irmão precisam de mais espaço. Talvez você possa trazer suas coisas do quarto. O tom dela era casual, como se me pedisse para passar o sal. Este era o meu momento. Sorri serenamente e disse, claro. Mas em vez de ir para outro quarto, fui embora completamente. Havia apenas paredes nuas e silêncio. Nenhum aviso, nenhuma mensagem, apenas ausência. E então, quando minha mãe ligou, desesperada, confusa e querendo saber onde eu estava, finalmente falei. Encontrei meu próprio lugar, disse eu com uma voz calma, quase terna. Divirta-se com os mendigos. A casa é toda sua agora. A pausa do outro lado da linha foi deliciosa, o pânico se instalando, a percepção de que sua rede de segurança havia acabado. O clímax. Dias depois, eles apareceram no meu novo apartamento, rostos tensos, sorrisos forçados, desculpas chovendo. Foi apenas temporário. Não queríamos que você exagerasse. Família ajuda família. Achamos que você entenderia. Eu os deixei falar. Eu os deixei cavar. Então eu disse as palavras que cortaram mais fundo do que qualquer grito poderia. Não. Eu entendi completamente. Você me usou. E agora você pode viver com as consequências. O rosto do meu irmão endureceu, os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, mas não havia mais nada para negociar. As contas, o aluguel, a pensão alimentícia, eu era deles agora. E eu estava livre. Determinação. Às vezes, a vingança não é barulhenta. Às vezes, não é fogo e fúria. Às vezes, o silêncio é a vingança mais doce.
A ausência. O vazio que você deixa para trás quando finalmente você para, o fardo de carregar um fardo que nunca foi seu. Eu vejo claramente agora. Eu não era filha deles. Eu era o apoio deles. E no dia em que os deixei, eles ruíram sob a própria dependência cuja resiliência zombavam. Será que me arrependo? Nem por um segundo. Construí uma nova vida para mim, com muros que ninguém mais pode reivindicar, com uma atmosfera que não era sufocada pela obrigação. E toda vez que os imagino naquela casa, meu irmão carente, minha mãe furiosa, as contas se acumulando, tenho que sorrir porque queriam que eu pagasse o dobro. Em vez disso, receberam exatamente o que mereciam.